Olá pessoal, eu me chamo Luciano Schutz e estou aqui para me apresentar para vocês hoje, talvez de uma maneira um pouco diferente, eu diria assim, porque muitos já me conhecem na minha área de atuação, eu sou cirurgião plástico, que atuo na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Mas por que eu estou falando que vou me apresentar um pouco diferente? Porque eu não sou, vamos dizer assim, um grande participante das mídias sociais, mas isso vem crescendo. Nós postamos muita coisa na clínica, na área específica de cirurgia plástica. Postagens sobre procedimentos, sobre dúvidas, tudo a respeito da cirurgia plástica ou alguma coisa linkada aos seus correlatos. Hoje eu venho aqui por uma coisa um pouco diferente. Eu, Luciano, como médico, que um dia me formei, vocês sabem, agora a gente está nessa onda aí da pandemia, fica mais tempo em casa, pensa em certas coisas, e sabe que uma coisa que surgiu na minha cabeça, porque a minha filha começou a fazer medicina agora. E isso me levou a relembrar algumas coisas do passado e relembrar também algumas das dificuldades que eu passei e que eu acredito que vocês possam estar passando também enquanto estudantes de medicina, graduação. Eu entrei para a faculdade de medicina em 1987, na Universidade Federal, cursei os 6 anos de medicina e logo em seguida fiz basicamente 3 especializações. Eu fiz residência em cirurgia geral, depois em cirurgia do aparelho digestivo e finalmente em cirurgia plástica. Tudo no hospital universitário lá da UFSC, né, da Federal de Santa Catarina, em Floripa. Por que eu disse que eu estava recordando um pouquinho? Porque quando a gente começa a medicina lá na primeira fase, como a minha filha está começando agora, a gente é calor, é toda aquela alegria, conhecer gente nova, é muita festa, enfim, tudo parece legal, tudo é empolgante. As aulas de anatomia já na primeira fase, principalmente para quem já pensa de alguma maneira, alguns já pensam desde o início em ser cirurgião ou clínico. Então, para mim, que sempre pensei em medicina como cirurgia, ou seja, desde o dia que pensei em fazer um vestibular e entrar num curso de medicina, eu sempre pensei em ser cirurgião. Eu não sabia exatamente que cirurgião iria ser, de que especialidade, se era cirurgião geral ou cirurgião cardíaco, isso pouco interessava. Como eu não tinha nenhum médico na família, nem tio, nem primo, ninguém, eu também não tinha muito conhecimento. E assim me aventurei começando na medicina lá nos idos de 1987, mês de março. Como eu disse, a gente na empolgação no início, tudo é legal, até as matérias chatas são legais, mas pra gente, para mim principalmente, que já gostava de cirurgia, anatomia já achava o máximo, lidar com os cadáveres, com peças anatômicas e tal. E assim iniciamos a nossa caminhada. O estudante em geral, e lembre-se também que em 1987 praticamente só tinha o curso da Federal, hoje tem dezenas de cursos nas faculdades também particulares, privadas, né, estadual, enfim. Na época só tinha o da Federal, então vamos dizer assim, o número de pessoas que se formava era bem menor. E eu acredito até por questões normais da época, o nível de procura também era muito grande, porque o funil era muito estreito para se chegar a ser médico. Hoje a tua chance amplia muito, mas ao mesmo tempo que ampliam as faculdades, também aumenta em número, mas cai em qualidade, né? A gente sabe disso. Lá no início, quando praticamente um estudante que não tivesse algum contato, como eu falei antes, algum parente, algum conhecido que pudesse acompanhar, seguir ou ter uma dica, ele só ia ter, vamos dizer assim, um contato com o paciente mesmo, lá no internato, já no final do curso, no 5º ano, são 6 anos, lá no final do 5º ano que ia ter, vamos dizer, o internato, lidar com enfermaria e tal. Alguma outra aula prática aqui ou ali que teria, assim, vamos dizer, em hospital, mas são bem, digamos assim, bem rápidas, superficiais e praticamente só assistindo, você não bota a mão na massa. E eu tive a sorte de ter um amigo do meu pai que era médico, e assim já na 4ª fase, no 2º ano de medicina, quando ninguém dos meus colegas tinham chance de participar, digamos assim, mais diretamente num hospital, numa clínica, coisa assim, eu tive chance de começar a acompanhar um médico intensivista na UTI do Hospital Florianópolis, na época. E lá eu comecei a acompanhar o médico na UTI. O que acontece? A UTI, basicamente, tinha só 4 ou 5 leitos, então a gente chegava lá num plantão que ia das 8 da noite às 8 da manhã, se eu não me engano, ou 7 da manhã, da noite às 7 da manhã, era um plantão de 12 horas.
A gente chega, eu como um estudante de quarta fase, eu só segui ali, vamos dizer, os passos daquele doutor, em ver os pacientes, analisar cada caso, e ali os pacientes geralmente UTI ou entubados ou em coma, não existia também uma interatividade de você ficar ali batendo papo com o paciente ou coisa do tipo. A gente olhava, analisava, ali começava a dar os primeiros passos e entender o que era um eletrocardiograma, quais as medidas, escala de coma de Glasgow, que muita gente ia ver só muito tempo depois, eu já estava convivendo com aquilo. E bem, como era um certo tédio, vamos botar assim, esse plantão, porque você chegava lá às 7 da noite, por exemplo, iniciava, se eu não me engano, às 7 da noite, a gente passava os pacientes ali no máximo 30, 40 minutos, uma hora, passava aqueles casos, analisava, evoluía, via o que ia acontecer. Claro, como curioso, estudante, e como eu já tinha um gosto pela cirurgia, volta e meia chegava no pronto-socorro, esses casos simples, assim, de pequenos acidentes domésticos, ou queda de bicicleta, enfim, coisas que chegavam no pronto-socorro, queriam fazer pequenos procedimentos de urgência, tipo suturas e coisa do tipo. Ora, imagina eu curioso se não ia querer ver. Então eu ficava lá no plantão com um intensivista, mas assim que terminava de ver os pacientes, a gente descia, eu descia, né, para o pronto-socorro e ficava lá aguardando que chegasse algum caso. E um belo dia eu estava lá e de repente chegou um rapaz que caiu de bicicleta, então tinha uns ralados assim e tal, e ele tinha um ferimento que precisava ser suturado. Um médico que estava lá atendendo me falou: Luciano, faz aí, sutura aí. Rapaz, que sufoco. Eu nunca tinha tocado na vida, dado ponto ou coisa parecida. O mais próximo disso que tinha feito era nas aulas de anatomia, mas lá com cadáveres, e os cadáveres formalizados, quem já passou por isso sabe, eles parecem verdadeiras múmias, a pele está seca, ressecada, não é como a carne humana, né, viva ali, que é macia, que sangra, que dói, que o paciente reclama, se mexe, mas ao mesmo tempo a vontade de fazer era maior talvez do que o pânico. E quando o médico disse para mim fazer, eu fui obrigado, mesmo envergonhado, né, constrangido, a dizer: cara, mas eu não sei o que fazer, eu nunca fiz. Então ali começou a primeira lição que eu tive sobre sutura. Ele me ensinou como fazer anestesia, como limpar o ferimento, em que sequência se fazia isso, e assim, cara, não tem nada melhor do que a prática para aprender a fazer algo como sutura. E algo que aparentemente tão simples, mas pense vocês, eu comecei a fazer isso na quarta fase. Quando meus colegas um dia chegavam, isso na quarta fase é o segundo ano, no terceiro ano, na quinta fase, a gente teria, né, tínhamos naquela época no currículo, as aulas de técnica operatória, onde seria a primeira vez que alguém ia ter contato com um bisturi, com uma pinça, no sentido de fazer sutura. Lembre-se, como eu falei antes, a gente mexia em cadáver, mas em cadáver você não faz sutura, você faz dissecção, ou dissecação, ou de você separa os tecidos e tal, mas ninguém dá ponto, ninguém treina esse tipo de coisa. Pois bem, quando eu cheguei lá adiante na técnica operatória, que meus colegas, né, imagina uma turma de 50, o que não rolava de brincadeira, às vezes de tiração de sarro, de um e de outro, um zoando com o outro, eu já sabia fazer sutura, eu já sabia como colocar uma luva, eu já sabia como escovar as mãos, coisas que eles nunca tinham aprendido. Então foi muito legal, assim, muito prazeroso a gente se sentir orgulhoso de estar à frente dos outros, de saber fazer algo que os outros não tinham aprendido ainda. E tudo isso começou lá naquele plantãozinho no pronto-socorro, né, que eu piruava no pronto-socorro do Hospital Florianópolis. E por que eu estou contando isso? Eu não falei que a minha filha começou medicina agora como calouro e eu comecei a me relembrar desses meus tempos de calouro, onde eu não sabia nada, mas a alegria era grande por estar começando uma nova jornada. E relembrando disso, e como a gente já sabe todos, estamos um pouco mais parados na pandemia, a cabeça trabalha mais, eu comecei a pensar, por que não postar coisas que possam, hoje em dia com a internet, né, a gente não tinha na época, coisas que eu possa ajudar você a se sair bem nisso aí, a aprender um pouquinho de coisas básicas. Eu não quero aqui ter a pretensão de transformar alguém num cirurgião, porque afinal de contas eu hoje sou cirurgião plástico, mas a minha trajetória foi longa, eu não estou aqui para querer agora, via um vídeo, uma postagem, transformar alguém em cirurgião plástico. Mas o objetivo é fazer postagem, não sei se eu vou conseguir fazer diariamente, ou semanalmente, ou várias vezes por semana. A ideia é tentar, através desses vídeos que a gente vai passar aos pouquinhos, dar um pouco desse conhecimento para quem está começando, para quem está na medicina, o estudante mesmo. Noções básicas
sobre o que é se você se deparar, seja num plantão desse, vai que você tem algum amigo e vai um dia fazer plantão e acontece o que aconteceu comigo, alguém diz para ti, sutura aí. A pessoa, por mais que você queira, possa dizer, olha, eu estou começando, eu sou apenas um estudante, eu não sei fazer. Não, a tua vontade é de fazer. E nenhum ser humano gosta de expor a sua fraqueza e dizer, não, eu não estou treinado para isso, eu não fiz nada ainda. Então que legal, a gente não pode aprender? Claro que pode, existe maneira para isso, existe métodos, existe um processo e eu vou tentar, humildemente aqui, junto com você, fazer esse treinamento, começando do básico. A minha ideia é de ir postando como se fossem ensinamentos, dicas, truques sobre sutura. Começando com o mais simples, que é o ponto simples. Né? Ponto simples, todo mundo sabe o que é, né? Aquele pontinho básico lá, que é o que se faz normalmente num pronto-socorro, é o que se faz em muitos tipos de cirurgia. Se depois você for seguir uma carreira de cirurgião de qualquer área, cirurgião vascular, cardíaco, geral, plástico, mesmo plástico, você vai ter um treinamento, obviamente, mega avançado ou mais focado ao que você vai fazer. Não há que se preocupar com isso agora. A minha ideia agora é para o básico. Você que é estudante, que está numa primeira, segunda fase, saber, e é possível saber sim, como fazer uma suturinha. Uma sutura simples, seja num plantão de pronto-socorro que você obviamente de repente se deparar, foi fazer um estágio. Hoje em dia existem, né, mais chances de se fazer esses estágios, às vezes em clínica médica, em clínica cirúrgica, e quando o estágio é na clínica cirúrgica, você vai cair num pronto-socorro. E vai aparecer, como apareceu para mim, esses casinhos simples. Você tem que ser o cara que vai lá e vai fazer a suturinha. Bem feita, bonita, caprichada, com todos aqueles critérios que eu falei. Primeiro de tudo, asepsia, né? Saber fazer a limpeza do ferimento, saber fazer anestesia local para aquela pessoa não sofrer, não ter dor, e você poder fazer a sutura bem feitinha, bem caprichada, coaptando bem os bordos. Nós vamos falar disso passo a passo. Vou tentar passar para vocês também algumas noções básicas dos fios, afinal de contas, já tive pessoas às vezes que vêm me acompanhar em cirurgia, às vezes estão ali no hospital, estudantes, entram, não só da medicina, da enfermagem, de qualquer área, sempre todo mundo é curioso, né? Tá num centro cirúrgico, se tem uma cirurgia ainda mais plástica, chama atenção. E muitos vão e vêm, e quando a gente fala ali num fio, me dá um nylon 2 zeros, me dá um Vicryl 3 zeros, ninguém sabe nem que nomes são esses e nem o que quer dizer esses números. O que é um fio 2 zeros, o que é um fio 3 zeros, o que é um fio 6 zeros, o que significa essa numeração? E eu uso o quê? Se eu justamente cair no pronto-socorro e tiver que suturar alguém cair de bicicleta, eu vou usar nylon ou Vicryl ou Catigup? Então essas noções básicas, bem simples, por isso o nome já fala, ponto simples. Ponto simples é para você ser simples. O feijão com arroz resolve a maioria dos problemas. Não precisa ser sofisticado demais. Mas nós também pretendemos ensinar, passar para vocês algumas noções de outros tipos de ponto, não só o ponto simples. O ponto simples é o mais comum e mais fácil, mas alguns outros tipos de ponto, também de maneira simples, didática, que a gente possa, através de um treinamento que você possa fazer em casa mesmo, e eu vou passar isso para você, bem tranquilo, treinar esses pontos, para um dia que você se deparar com uma situação, você possa resolver. E resolver de maneira bem feita, não é simplesmente assim, mal feito não, vai ser perfeito. Outras situações que eu já vi, e que a gente passa, é natural. Rapaz, se você tiver um dia sendo estudante ou sendo médico formado, não importa. Se você tiver em alguma situação em que surgiu uma pequena emergência, pode ser a mais simples. Por exemplo, você está num churrasco e alguém espetou a mão na faca, ou cortou um dedo fazendo a salada, ou quebrou um copo e enfiou um caco de vidro na mão. A quem você acha que eles vão recorrer naquela hora? Vão chamar SAMU, chamar ambulância, levar para o hospital por causa de um pequeno ferimento. Está ali o cara estudando de medicina, você acha que eles não vão em cima de você? Vão lhe perguntar. E você vai se sentir, vai ter duas oportunidades. Chama um médico que eu não sei o que fazer, ou vai ser o cara que vai dizer, não, eu não posso resolver o problema, vamos dizer assim, de maneira, mas posso dar esse primeiro atendimento. Então, o que fazer numa hora de uma pequena emergência dessa? É você que vai ser acionado. Veja, eu mesmo já formado, tendo uma carreira há mais de 20 anos como cirurgião plástico, já me deparei várias vezes com isso. Há um certo tempo atrás, eu fui junto com outros amigos, nós fomos a uma casa de uma fazenda, num sítio, na serra, enfim, bem longe, num lugar isolado, ou seja, não tinha acesso fácil,
E num dia, à noite, a turma lá fazendo churrasco, brincando, jogando canastra, etc. De repente, um dos presentes se desequilibrou numa escada que tinha muito íngreme, caiu e fraturou 3 costelas, teve um trauma na cabeça. E na hora, todos adultos, um engenheiro, outro advogado, outro empresário, a quem você acha que eles recorreram para dar atendimento ao cara? Tinha que ser eu. Se você pensar, mas cirurgião plástico, o que vai entender de trauma craniano ou de fratura de costela? Quase nada, mas o pouco que tinha que saber, eu sabia mais, muito mais do que todos os outros. E quer saber qual seria aquela reação que eu falei? Vamos levar para um hospital, para uma emergência? Rapaz, o hospital mais perto, 200 quilômetros da onde a gente estava. Posto de saúde, aquela hora, obviamente não tinha. Interior, fechado, chuva, de noite e frio. Quem teve que atender? Eu. E o rapaz, além de se machucar, de fraturar as costelas, então eu tive que dar um tratamento para dor e ele teve alguns pequenos ferimentos que eu tive que improvisar. Algum tipo de sutura, vamos dizer assim, alternativa para improvisar para parar o sangramento, etc. Então são situações como essa que às vezes surgem, que eu digo, você como estudante de medicina vai se deparar eventualmente com isso e vai ser muito legal e prazeroso não só você poder ajudar aquela pessoa que está naquela dificuldade, como você se sentir orgulhoso de saber o que fazer. Espero que eu consiga transmitir para vocês parte desse conhecimento que eu tive, parte dessas histórias que eu vivenciei sobre uma coisa tão simples que é sutura. Tão simples, mas que pouca gente aprende. Eu tenho, obviamente, no meu dia a dia, quando eu passo por hospitais e tal, contato com estudantes e tal, e eu escuto essa reclamação, essa dor deles, né? De que o ensino é precário, de que é superficial, que mal e mal aprende, às vezes, uma técnica operatória. Então, obviamente, nós vamos tentar aqui passar um pouco disso, aquilo que você não teve chance de ver na faculdade, que eu vou explicar com um pouco mais de detalhe, fazer várias postagens, vídeos, treinamentos, ensinar como você aprender e poder treinar em casa. Desde uma parte, a gente pensa assim, uma parte inicialmente mais básica, que sirva para todos, e quem sabe, se tiver sucesso, se vocês me ajudarem, a gente possa até desenvolver um pouco mais, fazer um nível um pouco mais avançado para quem interessar, para quem já se direcionar mais para uma área cirúrgica, ou até mesmo da cirurgia plástica. Mas primeiro de tudo é o básico. Ponto simples. Tem que começar da onde? Da parte mais simples, que é o básico. Vamos falar sobre um pouco de teoria, como eu já disse, sobre calibres, texturas, tipos de fio, tipos de agulha, material, como é que se lida com porta-agulha, com bisturi, como é que se faz uma anestesia, como que eu vou treinar isso? Existem várias maneiras hoje em dia. Você consegue dar ponto em peças, existem peças que se vendem hoje no mercado de espuma, que imitam incisões, lacerações, que você pode treinar a suturinha ali. Nós vamos ver outras maneiras de treinar isso, então eu vou mostrar para vocês vídeos ou lives ou gravações de cirurgias mesmo que eu faço, utilizando então ali o exemplo, né, da cirurgia, de como fazer vários tipos de sutura, e também algumas outras maneiras criativas e até legais que a gente pode fazer, como treinar em pele de porco, por exemplo. Por que não? A gente compra uma bela panceta, caprichada, treina a sutura nela, tudo esterilizado, tudo limpinho, e depois faz um assado da panceta. E eu ensino a receita também. Então, pessoal, vamos curtir, vamos aproveitar, nos tornar um pouco melhores no que nós fazemos. Nós vamos ser cobrados pela sociedade por sermos médicos, acima de tudo. Mesmo quem vai ser cirurgião, mesmo quem vai ser um radiologista, mesmo qualquer especialidade, você, em primeiro lugar, é médico. E tem que saber fazer as coisas básicas. Você não precisa saber fazer uma tireoidectomia, mas tem que saber fazer um ponto simples. É assim, tem que ser assim. Eu também tive um pouco dessa ideia, como falei, começou com a minha filha, com calor, relembrar o que eu passei, mas também já como cirurgião plástico, como eu digo, já na minha lida diária, eu sempre tive um gosto assim muito grande por dar aula, por apresentar. Nunca tive essa chance, vamos dizer assim, no mundo real, porque a vida tomou certos rumos, certos caminhos, que não me direcionaram para ser um professor numa universidade. E nessa caminhada, muitas vezes eu cruzei também com alunos que estavam às vezes fazendo um estágio, ou passando pelo hospital, ou até amigos. Eu tenho vários filhos de amigos que estão fazendo medicina e que têm a curiosidade de conhecer um centro cirúrgico, de assistir uma cirurgia, então eu levo às vezes comigo numa sala de cirurgia para participar e tal.
A minha própria filha, como eu falei, que está iniciando, já levei várias vezes, mesmo quando era pequenininha, para fazê-la despertar um pouco, quem sabe. Mas enfim, esses dias eu encontrei um cara que a sua namorada fez cirurgia comigo de prótese e ele, já médico formado, foi assistir a cirurgia. E lá ele me contou que anos antes, eu não lembrava, ele tinha passado uma sala de cirurgia comigo num grupo desses de estudante e ele prestou muita atenção nas dicas que eu dei sobre como fazer uma sutura, as camadas, etc., o tipo de ponto, enfim, coisas que eu quero passar para vocês. E ele me disse assim, ó, Luciano, você não lembra, mas eu passei aqui aquelas pequenas dicas que você me deu, né? Anos depois eu fui fazer residência em cirurgia e eu, quando fazia aqueles pontos, ó, eu disparava na frente dos outros, porque eu fazia uma sutura com mais qualidade, com um critério estético bem mais apurado, e ele se sentiu orgulhoso daquilo e veio aqui, naquele dia me agradecer. Ou seja, eu me senti também super, né? Contente, enfim, e com muita alegria de escutar aquele depoimento. Esse tipo de coisa que me leva a crer que eu posso transmitir algo para você. Você que sente alguma dificuldade, nunca viu uma sutura na frente, não quer passar um constrangimento em algum momento de precisar fazer uma coisa e não ter a capacidade de fazer algo tão simples assim. Então vamos aprender. Vamos ver se nas publicações daí de vídeos a gente, né, consegue ter um feedback, você nos passando dúvidas, questionamentos, e através daquilo ali eu posso também postar alguma coisa que vá te ajudar nesse sentido, certo? Então, num futuro próximo, espero a gente já poder se encontrar novamente e delinear, vamos dizer assim, eu quero ver se eu consigo passo a passo ir passando para vocês dicas, começando do básico, repito, sobre suturas. Eu imagino começar fazendo um apanhado geral, como eu disse, tipos de sutura, suturas alternativas que vão aparecer no meio do caminho, como lidar com essas situações que às vezes surgem de urgência. Você não pode simplesmente, como eu disse, se surgir um acidente doméstico no momento de uma festa, simplesmente chegar lá e amarrar um pano de louça ao redor e dizer que isso foi um tratamento médico, né? Vamos ter um mínimo de critério, saber como fazer, saber como dar o primeiro atendimento num caso de um ferimento desse. E depois, se tiver já num ambiente hospitalar, de que maneira, né, daí sim dar um tratamento mais adequado. Seja você tendo que assumir, seja levando a um pronto-socorro. Uma outra história que eu lembro também, muito legal que aconteceu, nós fomos convidados, vários casais, fui eu, minha esposa e outros casais, enfim, passaram um final de semana numa casa belíssima, que é quase como se fosse um resort, numa praia aí belíssima, enfim. Nós lá ficamos o final de semana. Praia, calor, cerveja, churrasco, só coisa boa. Pois bem, um dos anfitriões, ao ir a um dos banheiros da casa, que eram vários, né, acidentalmente deu algum problema na fechadura, ele ficou trancado por dentro, né, dentro do banheiro. E acredito que ele tinha síndrome do pânico, alguma coisa, ele literalmente entrou em pânico de ter ficado preso dentro do banheiro e numa atitude quase que descontrolada, ele deu um chute né, num vidro que tinha, a porta tinha um vidro, e ele deu um chute nesse vidro. No momento que ele deu o chute e que voltou, o caco de vidro cortou no tornozelo dele, fez um corte profundo, atingiu uma pequena artéria e sangrou muito, ele ficou mais apavorado ainda. Então você imagina que quem estava lá reunido, todo mundo na hora olhou para mim. Luciano é o cara que tem que resolver isso. Então assim, ó, se nessa hora eu não sei o que fazer, olha o transtorno que seria sair de lá e procurar algum hospital, às vezes longe, sem recurso, sangrando uma artéria. Então eu tomei pé da situação, em poucos minutos resolvemos. Como? Naquele caso, limpeza, compressão, apertar mesmo em cima da artéria para parar, uma atadura, e daí nós fomos numa pequena comunidade vizinha que tinha, e chegando lá, a única coisa que existia era um posto de saúde, e a pessoa que estava lá no posto de saúde atendendo nunca tinha feito uma sutura na vida. Um clínico geral, como eu disse, que não sabia sequer dar um ponto. E chegou o cara e eu disse, olha, você tem aí um materialzinho de sutura, pinça e tal? Não, nós temos até esterilizado ali, só não sei fazer o ponto.
Então, deixa comigo. Eu fui lá mesmo, peguei o ponto e fiz e resolvi. Em coisa de 1 hora a gente estava de volta na festa, passamos o final de semana tranquilo e não passou de alguns momentos ali do pânico à alegria em menos de 2 horas, porque tinha alguém que sabia o que fazer. E, gente, não precisa ser um cirurgião plástico para fazer isso. Ali era um tratamento básico, qualquer um. Se der certo esse nosso plano de eu transmitir para vocês esses conhecimentos, você pode ter certeza que você resolveria essa situação de maneira semelhante. Para quem gosta de historinha, uma última então para a gente encerrar. Eu estava numa praia uma vez, junto com amigos também, e uma criança que estava lá num condomínio se acidentou e machucou a boca, enfim, cortou e precisava dar uns pontos. Eu não me lembro agora se foi no lábio ou se foi no queixo, mas ela precisava dar alguns pontos para resolver aquele problema. Imagina uma criança sangrando, aos berros, gritando, todo mundo apavorado. E também no local não tinha nada, a única coisa mais próxima que tinha de um atendimento era uma clínica veterinária. E assim lá fui eu. E chegamos na clínica veterinária, porque apesar de ser uma clínica veterinária, tem material cirúrgico, e o material cirúrgico é esterilizado. Então nós pegamos, tem material e tem. Tem fio? Tem, dá para cá. Eu consegui com o material de veterinária resolver ali, pelo menos no primeiro momento, até você ter chance de ir a um local adequado. Até com super bonder a gente consegue resolver uma situação de emergência. Então, gente, vamos curtir, vamos ficar juntos e vamos nos aprofundar nessa área geral da medicina, mas que exige um certo foco na sutura. Eu quero passar para você tudo sobre sutura. Como eu disse, não precisa pensar que vai ser um mega especialista. Talvez no futuro, mas nesse momento nós vamos nos focar como estudante básico a aprender a fazer uma sutura bem feita para se sentir bem, se sentir dono desse conhecimento que você nunca mais vai esquecer e que pode um dia, assim, mesmo que você siga para uma área cirúrgica, te transformar num cirurgião ainda melhor do que já seria, ou numa determinada situação de urgência resolver um problema, às vezes de um parente, às vezes de um amigo. Eu sempre busquei, como eu disse, fui formado, todo o meu curso, não só de medicina, como as 3 residências que eu fiz numa escola pública. Eu não paguei um centavo. E a gente tem que também pensar nisso. De uma certa maneira, mesmo que você faça uma universidade privada, que você está pagando pelo curso, mesmo assim tantas outras pessoas poderiam estar lá e não estão, não tiveram essa chance. Você teve. Então a gente tem que retribuir de alguma maneira, seja no aspecto social, de fazer algum trabalho assistencial, seja lá o que for, naquilo que for possível, ou mesmo alguma contribuição, como eu disse, no momento que você é a pessoa referência naquele recinto. Seja uma festa com amigos, seja num ambiente social, seja numa praia em público, alguém sofreu um problema, você tem que saber atender. Se alguém tiver uma parada cardíaca ali, cara, ninguém vai gritar com alguém que está na praia, eles vão atrás de alguém que seja médico ou estudante. Se você não sabe, mas sabe mais do que os outros que estão ali. Assim, na área da sutura, espero que eu possa, junto com você, contribuir nesse sentido, para que você possa, assim, dominar esse assunto, que não é difícil, que é tranquilo, melhorar o seu conhecimento no geral, isso não ocupa espaço, conhecimento não ocupa espaço, então mesmo que você vá ser no futuro um clínico, é bom saber fazer uma suturinha, né? E vai ser, como eu digo, você vai estar à frente dos outros. Tá legal? Fica também aqui a dica para que, independente do que a gente faça aqui juntos, que você procure ao longo da sua carreira, não só, agora você não está pensando nisso, agora você é um estudante, tem que pensar em se formar, fazer uma boa faculdade, fazer uma boa residência e se formar um grande médico. Mas já vá pensando desde já nas oportunidades que você está tendo que muitas pessoas não têm. E quem sabe lá adiante, depois de formado, você desenvolva alguma coisa na área social. Tá legal? Então eu espero que a gente possa estar junto, espero o feedback de vocês me passando material, solicitando, demandando, Luciano, fala sobre tal assunto, fala sobre aquele assunto ali, tudo nesse momento relacionado à sutura. Então tem lá ao meu lado da minha clínica de cirurgia plástica, a gente faz nossas postagens relacionadas ao tema, mas nós vamos fazer algumas postagens específicas sobre sutura. Ponto simples. Espero vocês, que a gente possa continuar nesse bate-papo e seguir adiante. Um grande abraço.